Balaão é o tema do nosso novo vídeo. Amados irmãos, eu vos convido, caso ainda você não seja inscrito, a se inscrever no canal, ativar as notificações para se manter informado, deixar seu like e também seu comentário com a sua sugestão. E se for possível, compartilhar esse conteúdo com todos os seus amigos e familiares para pregarmos a palavra do Senhor. Balaão tem um nome que muitos acham desconhecido. Alguns dizem que seu nome significa sem povo estrangeiro, já outros dizem que talvez seu nome significa devorador. Foi um profeta midianita que residia numa cidade da Mesopotâmia. Observamos também na sua história, encontramos um homem chamado Balaque, que era rei dos Moabitas, que teria mandado o profeta amaldiçoar os judeus, mas foi impedido por uma jumenta. Diz o texto, e ao invés de amaldiçoar, abençoou os israelitas 3 vezes. O interessante é que a sua jumenta falou, refreando a sua insensatez. A sua história você encontra em Números, nos capítulos 22 e 23. Mas abra a sua Bíblia comigo, o texto que eu quero tomar como base, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15 e 16. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 15 e 16, que diz: os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão de sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Amados irmãos, Balaão foi um profeta verdadeiro ou falso? Veja só, quem foi Balaão? Quero trazer aqui algumas informações para você. Observamos que Balaão foi um profeta de Deus, mas observamos pela palavra do Senhor que ele se corrompeu ao ser contratado para amaldiçoar Israel. Por gentileza, leia depois Números, capítulo 22, versículo 5 ao 7. Também observamos a sua história, está narrada, como eu citei aqui na abertura do vídeo, no capítulo 22 e 23 de Números. Leia depois Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, quarto livro do Antigo Testamento. Amados irmãos, observamos também que seu nome aparece no texto bíblico cerca de 60 vezes. Veja que interessante. Observamos também que ele é considerado um exemplo a ser evitado, conforme vimos aqui em 2 Pedro, também no livro de Judas e em Apocalipse. Tem pessoas que são uma boa referência, mas tem pessoas como Balaão, seu exemplo deve ser evitado em nossas vidas. Observamos que, de acordo com o texto sagrado, houve um tempo em que Balaão foi um profeta verdadeiro. Observamos que, em primeiro lugar, ele foi convidado e contratado por Balaque, rei dos Moabitas, para proferir maldições contra Israel. Leia Números 22, versículos 5 e 6. Observamos que ele sabia que essa proposta não agradara jamais a Deus, pois o próprio Deus lhe revelou, conforme vimos em Números 22, versículo 12. Observamos que ele foi fortemente atraído pela recompensa, que ele foi prometida, chamada na Bíblia de prêmio de Balaão, a qual a Bíblia diz que é o quê? Prêmio da injustiça, não é isso? É o prêmio da injustiça. Então o que é que tem te atraído? Tome muito cuidado. Então observamos pelo texto sagrado que Balaão ele se deixou se embriagar com a possibilidade de adquirir fama, prestígio e dinheiro. Muitas pessoas têm se utilizado da palavra de Deus, da igreja do Senhor aqui na terra, que é a sua representante do seu reino, para adquirir dinheiro, prestígio e fama. O que é que tem te motivado a fazer a obra do Senhor? É amor pelas almas? É querer ver as pessoas de bem com o Senhor Jesus Cristo? Ou você está à procura de fama, prestígio e dinheiro? Observamos que a fama enlouquece, o prestígio envaidece e observamos que o dinheiro amortece. Então tome muito cuidado. Então, quando Balaão se tornou um profeta falso? É uma pergunta, né? Observamos que ele teve a princípio a sensatez de procurar ouvir a voz do Senhor. Ele quis ouvir, mas posteriormente, pelo texto sagrado, nós podemos observar que ele teve a insensatez de querer fazer Deus mudar de opinião. Olha que absurdo. A princípio ele queria ouvir a voz do Senhor. Agora ele quer contraditar aquilo que o Senhor fala, querendo que Deus mude de opinião. A Bíblia diz que quando Deus age, quem o impede? Ninguém. Deus é soberano. Observamos também que ele teve a oportunidade de decidir entre o bem e o mal, mas preferiu o mal. Tem pessoas que têm essa possibilidade. Em vez de trilhar o caminho da justiça, fazer o correto, faz o errado. Observamos também que ele aconselhou as mulheres de Moabe a induzir os homens de Israel ao pecado. Leia depois Apocalipse capítulo 2,
Verso 14. Também pelo texto sagrado, observamos que ele foi condenado por suas palavras e atitudes. A Bíblia diz que pelas nossas palavras seremos salvos, seremos justificados e condenados. Então tome muito cuidado com as suas palavras, tome muito cuidado com as suas atitudes. Observamos também, amados irmãos, algumas lições preciosíssimas da vida desse homem que podemos nos atentar bem. Veja, em primeiro lugar, é sempre perigoso abandonar a verdade. Então, por mais duro que sejam as circunstâncias, jamais deixe a verdade. A palavra do Senhor fala em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jamais abandone a verdade, ande lado a lado com ela. Também observamos que ele começou como um profeta, mas acabou como um adivinho. Veja, um declínio espiritual. Estava numa patente de profeta, mas caiu. Tem pessoas que acontecem isso na vida dela. Então observamos também, amados irmãos, que algo terrível quando o ser humano se torna mais insensível que um animal. Isso é algo terrível. O animal teve a sensibilidade de ver o anjo do Senhor e ele não viu. Veja que absurdo. Observamos que o anjo apareceu a Balaão e ele não reconheceu. Lê depois Números capítulo 22, o versículo 31 e 32. Porém, a jumenta de Balaão viu o anjo e ainda entendeu a sua mensagem. Números 22, versículo 24 ao 30. Ou seja, o animal viu e compreendeu e ele não viu. Estava totalmente cego. A Bíblia diz que o homem espiritual discerne tudo, por ninguém é discernido. Mas aqui o animal estava vendo o anjo do Senhor, entendeu a sua mensagem, mas o Balaão não. Observamos a palavra do Senhor que quem despreza o caminho de Deus chega a ser inferior a um animal. Deixa que absurdo, né? Observamos muitas coisas aqui na vida de Balaão, poderíamos aqui falar inúmeras coisas aqui, mas esse vídeo ia ficar muito longo, por isso escolhi algumas coisas aqui e tomei nota. Também observamos que existe o perigo de ficar marcado na história como um homem de um caminho errôneo. Qual tem sido a tua conduta? Qual o reflexo que as pessoas têm observado através da tua vida? De uma pessoa boa, de uma pessoa íntegra, de uma pessoa compromissada com o reino de Deus, com a sua palavra, uma pessoa amiga verdadeira, ou uma pessoa que se corrompe, ou uma pessoa falsa? Que exemplo você tem deixado para as pessoas? E para concluirmos aqui, observamos nessa triste história, acima de tudo, o perigo que a pessoa tem ao vender a própria consciência. A Bíblia diz que temos que ter uma boa consciência. Também é o perigo de substituir a vontade de Deus pela nossa. Jamais faça isso, pois a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. E principalmente o perigo de plantar e não colher. Dentre tantas coisas que eu poderia falar nesse rápido estudo, essa reflexão, melhor falando, eu falei essas coisas. Então tome muito cuidado para jamais que a sua vida tenha essas atitudes que Balaão teve. Amém? Um forte abraço, meus irmãos. Que o Senhor vos abençoe.